único que pode romper essa barreira, o establishment, a máquina, o sistema, é Jair Bolsonaro. É um erro apoiar o Alcolumbre. Tem que lutar. Tem que lutar com as armas que temos. Em 2013, quando houve aquele levante popular, a ideia era mudar o modo de governabilidade dos nossos políticos e foi por isso que a gente acabou escolhendo o Bolsonaro, porque ele se dizia fora do sistema e que com ele não haveria toma lá da cá, principalmente com o pessoal do Centrão. Pois bem, a pergunta que eu faço é o seguinte: o que mudou? Eu não estou perguntando isso para os políticos, eu estou perguntando para você, eleitor. Principalmente os que ainda apoiam o Bolsonaro. Tudo bem se você gosta do Bolsonaro, mas a pergunta que eu faço é sincera. O que mudou? A luta não era para um político fora do sistema? A luta não era para um político que não entregaria comissões, cargos, fizesse alianças? Não era essa a filosofia? Não era essa a ideologia? Então eu pergunto, o que mudou? Faz o quê? 13 anos? 12? O que mudou? Já desistiu? Ah, não dá para governar o país sem fazer alianças, então tudo bem o Bolsonaro apoiar o Alcolumbre, apoiar o Mota, apoiar Kassab, junto com o Valdemar. Tudo bem? Acabou? Foi tão rápido assim? Desistimos? O problema não é só esse. O problema é que pessoas aparentemente desistiram de uma governabilidade séria e sem acordos e, além de tudo, atacam aqueles que continuam firmes nos seus ideais. Tudo bem, se você acha que é uma estratégia e acha que vale a pena, tudo bem, mas não ataque as pessoas que continuam firmes com seus mesmos pensamentos, com seus mesmos ideais de 2013. Quem mudou foram vocês. Quem mudou foi o Bolsonaro, como mostra aqui nesse próprio vídeo. É igual o candidato aqui que fez coligação com N partidos. Caso ele chegue lá, sabe o que vai acontecer? Ele apenas ocuparia a cadeira do Temer. O resto dos ministérios estariam todos loteados. Ia continuar fazendo exatamente a mesma coisa que fizeram ao longo de 30 anos. O único que pode romper essa barreira, o establishment, a máquina, o sistema, é Jair Bolsonaro. Que nós temos moral e honestidade para cumprir essa missão. O que mudou? Eu votei nesse Bolsonaro. Eu votei nessa pessoa que dizia isso. Eu não mudei. E eu prometi para mim mesmo, porque quando a gente escolheu o Bolsonaro, muitos falavam o seguinte: ele é radical, ele é torturador, ele é isso, é aquilo. E nós fomos lá e fomos para cima. Rompemos com amigos, rompemos com parentes. Ele mudou, eu não. Então a minha obrigação é mostrar para essas pessoas que eu briguei que eu não sou pró-Bolsonaro. Eu sou pró a minha ideologia, a minha honra e ao Brasil. Se o Bolsonaro mudou, eu chego para essa pessoa que hoje vem apontar o dedo, ó, falei para você que o Bolsonaro era safado. Eu falo, tudo bem, ele é. Eu continuo perseguindo, buscando um Brasil melhor e buscando os políticos que, né, de acordo com minha honra, com a minha ideologia, com os meus princípios, enfim. Quem mudou foi o Bolsonaro. Eu falo isso porque o Constantino cogitou o seguinte: se alianças são boas, se alianças são bacanas, então por que o Bolsonaro não apoia de uma vez o Lula e tenta ganhar um ministério? Eu digo mais, se todas essas alianças são boas, então o Bolsonaro deveria apoiar o Lula abertamente e tentar que o Lula faça uma anistia dos presos do 8 de janeiro, inclusive do próprio Bolsonaro, liberando ele para concorrer à presidência de 2026. Ué, não é pragmatismo? Vamos ver o Constantino falando aqui. O Bolsonaro, como o próprio Zema, do partido do Girão, do Marcel e do Deltan, reconhece, ele é o grande capital político de oposição. Então isso aí não está em discussão. Ele é o grande nome para derrotar Lula em 2026, se for Lula, e se confiarmos no processo eleitoral, e premissas agressivas. E ele tem que estar elegível, o que é um absurdo ele não estar. Então a gente tem que pressionar por isso. Agora, isso não quer dizer que ele vai acertar todas, ou que ele é um grande estrategista, ou que ele não tem conflitos ali com pressão do PL e tudo mais. Nós temos que ser sinceros na análise. É um erro apoiar o Alcolumbre. Faria muita diferença se fosse o governo Bolsonaro e você justificasse. É necessário ter algum pragmatismo para a governabilidade, tem que atrair o centrão fisiológico. Isso é um bom debate. Agora, no governo Lula, esse pessoal votando pior que o PSOL,
O Alcolumbre, que é pior que o Pacheco, a turma que está demonizando o Pacheco, está pedindo voto no Alcolumbre. Isso é incoerente. Então, não dá para fazer esse jogo, gente. Não dá. Mas vamos conseguir uma vice-presidência e tudo. Bom, com esse argumento que vem lá dos cangurus, a gente pode justificar o seguinte: vamos apoiar o governo Lula logo e tentar um ministério, ora. O que nos impede de fazer isso em nome do pragmatismo? Você prefere ficar fazendo oposição e não ter nenhum ministério? Intergaláctico. Sério? Então, cadê a coerência? Cadê o custo de adesão a uma vitória do Alcolumbre? É muito alto para a narrativa, para a coerência, para a luta da oposição. Nós temos que ser oposição, gente. E temos que aprender a fazer oposição. O Girão deu exemplos aí de encontros que aconteceram no Senado, no Congresso, que incomodaram bastante a narrativa oficial do governo, STF e mídia. E nós temos que fazer muito mais isso, convocar as ruas, usar o capital político de oposição, não fazer pacto com o diabo, não acreditar no Alcolumbre, que já está descartando a priori qualquer possibilidade de impeachment de ministro do Supremo. E o Hugo Mota na Câmara não tem esse poder de impeachment, mas idem, já descartou a priori, para o acordo com o PT, anistia, que é a pauta que nos interessa nesse momento, liberar os presos políticos do Brasil. Então, vamos aprender a fazer oposição, em vez de aderir a um pragmatismo muito esquisito e chamar quem desconfia disso de intergaláctico. Não dá para fazer isso, tem que manter um mínimo de coerência. Tem que lutar com as armas que temos. E não virar e falar, não tem jeito, então vamos... Eu lembro de uma conversa minha com um grande empresário no comecinho do governo do PT. Vou contar mais uma vez isso sem dizer o nome, que é uma figura muito querida até. Mas ele me procurou. Constantino, o que você acha de eu virar alguma coisa do governo do Lula? Regalei o olho, falei, Ele se não pode derrotá-los, junte-se a eles. Eu falei, doutor fulano, o senhor não vai conseguir nada de bom com isso para o governo, vai se queimar e vai dar um respaldo, vai dar um manto de legitimidade para uma quadrilha comunista que só vai trazer problemas para todos nós, liberais clássicos e tudo mais. Dito e feito, by the way, aconteceu isso, tá? Então, meus amigos, não dá para fazer pacto com o Alcolumbre. O Alcolumbre vai fazer a gente sentir saudade do Pacheco. Então, para com isso, vamos fazer oposição. E dá licença, se aquele que é o grande capital político da oposição errar nessa análise, por qualquer motivo que seja, a gente aponta o erro, a gente é independente. E paciência. Agora, não fica chamando de traidor, de qual o interesse, já sabe que não vai ganhar. Isso aí é discurso de derrotista. Então, se for assim, não façamos mais oposição, não é mesmo? Eu não consigo pensar dessa forma, nunca pensei na minha coerência ao longo de 25 anos fazendo isso, e vocês não vão me ver passando pano para o Alcolumbre, ou dizendo que votar em Alcolumbre é o que sempre aconteceu e tem que fazer mesmo, e xingar quem discorda. Na verdade, muitos, que estão apoiando essa aliança do Alcolumbre, na verdade, você enxerga eles destruindo a própria oposição. Entenda isso. Conforme a gente faz oposição, o Girão, o Salles, faz oposição? Não faça oposição. Olha, não faz. Sabe o que parece? Sabe aquela mulher que apanha do marido, daí chega a polícia lá, não, por favor, não prenda ele, não faça nada, ele estava só nervoso, ele não é assim. É a mesma coisa, esse povo que está atacando a gente, não faça oposição, que é pior. Não dá, gente, não dá, é um absurdo. Hoje todo mundo sabe que quem era para ter sido escolhido pelo Bolsonaro para ser governador de São Paulo era para ser o Salles. Pois bem, o Bolsonaro, naquele mesmo esquema, olha só como que são alianças com o Centrão. Quem mudou foram eles, não nós. Ele preferiu o Tarcísio e deixou o Salles de escanteio, até mesmo para a Prefeitura de São Paulo. Cara, olha o Tarcísio, junto com o Hugo Mota, que vota 90% das vezes com o PT. Olha o que ele fala, e vê se não é de embrulhar o estômago. Tenho certeza que essa reunião, com pessoas tão queridas, tão importantes, com tantas lideranças, significa que esse Estado aqui está torcendo por você, esse Estado aqui te abraça e esse Estado aqui conta com você. Então, Hugo, pode ter certeza que você vai ser muito bem sucedido, vai ser um grande presidente da Câmara dos Deputados, vai escrever seu nome na história e você vai contar aqui com grandes amigos. São Paulo está de braços abertos para você, Hugo. Seja muito feliz. Você está entendendo que a gente perdeu o Ricardo Salles para enfiar o Tarcísio, e eu apoiei muito o Tarcísio e nem acho ele um péssimo gestor, não estou falando isso, mas cara, não vai dar. Ele apoia o Hugo Mota, ele apoia o Alcolumbre, ele tá ali com o Valdemar, com essa turma toda, e vem ali, cara, numa rasgação de seda para um cara que vota 90% com o PT. Não dá, gente. Não dá, sabe? Então, antes do pessoal
Essa coisa deles virem xingar nós de intergalácticos, essas coisas mais, até mesmo o Roberto Mota falando que a direita tá brigando. Gente, eu perguntei pro Roberto Mota, a direita tá brigando como? A direita não tá brigando. Eu continuo brigando com os políticos corruptos. Quem tá brigando são as pessoas, que para mim não é direita, que estão aceitando esses acordos, brigando com nós. Eu continuo atacando o Lula. Até vou falar do Lula. Eu continuo atacando o Lula, eu continuo atacando o Valdemar. Minha briga é com eles. Então, eu ataco eles, nós atacamos eles e recebemos um contra-ataque da outra direita. Nós não mudamos o foco do ataque. Continua sendo políticos que fazem alianças, políticos corruptos, políticos entreguistas. Nós continuamos atacando desde o começo. Não mudou em nada. Porém, os contra-ataques que vinham por parte desses políticos e dos apoiadores desses políticos começaram a vir agora por parte de apoiadores que antes se diziam que era dos nossos. Não, vamos votar no Bolsonaro, como eu mostrei ali o Bolsonaro falando, que não vai fazer acordo, que o outro ia fazer acordo porque já estava tudo combinado, que com ele ia ser diferente. Tá aqui, gente. É a voz do próprio Bolsonaro. É igual o candidato aqui que fez coligação com N partidos. Caso ele chegue lá, sabe o que vai acontecer? Ele apenas ocuparia a cadeira do Temer. O resto dos ministérios estariam todos loteados. Ia continuar fazendo exatamente a mesma coisa que fizeram ao longo de 30 anos. O único que pode romper essa barreira, o establishment, a máquina, o sistema, é Jair Bolsonaro. Que nós temos moral e honestidade para cumprir essa missão. Não sou eu que estou falando, não são vozes da minha cabeça. Porra, é voz da minha cabeça, né? Eu tô mostrando o próprio Bolsonaro falando. O único que não tem rabo preso, o único que não faz acordo, o único que não vai precisar ceder porque não fez acordo, sou eu, Jair Bolsonaro. Cadê essas pessoas? O que aconteceu com essas pessoas que hoje eu chamo de direita caçabista? O que aconteceu com vocês? Estratégia do quê, cara? A gente pegou um Brasil em 2013... Conseguimos arrancar a Dilma, enfiamos o Bolsonaro e voltou o Lula. Qual a estratégia? Como o Constantino falou, se fosse num governo Bolsonaro, beleza, Bolsonaro tá lá, faz articulações aqui e ali, e mesmo assim deu errado. Ele fez isso no governo dele e por isso ele caiu fora. Ele articulou, porque se ele tivesse chegado na voadora, como o Olavo de Carvalho falou, não teria nada disso acontecendo. Ele era o líder maior. Prevaricou, manda prender. É corrupto? Manda prender. Juiz vendeu sentença? Manda prender. Ele não fez nada. Ninguém foi preso dos corruptos, dos esquerdistas. Ninguém foi preso no governo dele. Pelo contrário, no governo da Dilma e do Temer, o povo foi preso. No governo do Bolsonaro, foi todo mundo solto. Vocês não conseguem enxergar isso? É loucura, cara. É loucura demais. E nós temos aqui, ó, trocamos o Salles pelo Tarcísio. Não adianta. Pau que nasce torto nunca se endireita. Você vai lá pegar o Davi Alcolumbre e achar que ele vai fazer algum movimento contra essa ditadura do judiciário, essas atitudes arbitrárias, essa inobservância do devido processo legal. Não vai fazer nada. Aí o pessoal fala, então qual é a alternativa? Né? Você pega lá o canguru de bigode, lá nosso amigo Kim Paim, fala, o Salles não é pragmático, não entende como é que funcionam as coisas, nós não temos número. Meu amigo, se nós não temos número para ganhar, a solução não é apoiar situações em que a gente simplesmente vá passar vergonha. De novo aquela frase, é melhor perder de pé do que ganhar de 4. Você vai lá, elege o Alcolumbre. Ok, não tinha voto para ganhar o Rogério Marinho? Tem razão nesse ponto. O Rogério Marinho tentou e só teve 32 votos. Mas tentou e teve uma postura digna. E está lá defendendo dignamente. Nós não temos comissão, não temos isso, não temos aquilo. E daí? O que adianta ter comissão se você vai ao plenário depois e derruba tudo? Né? Olha o que está acontecendo na Câmara e muitas das comissões que nós comandamos. Você vai e aprova coisas que nós queremos aprovar, e o plenário vai lá e derruba. Né? Então, veja só, se nós tivéssemos efetivamente votos para ganhar, tinha que ir para uma eleição para ganhar. Se a eleição não é para ganhar, é só para negociar, a negociação, pelo menos, tem que incluir aquilo que é importante. Muitos que ficam defendendo essa história de não, tem que conversar, tem que negociar, tem que não sei o quê, negociam vantagens para si próprios. Esses sim. Esses aí não abrem mão de estar na conversa, de estar sempre negociando e achando uma solução de consenso. Porque, afinal de contas, tiram vantagens econômicas, políticas e sabe-se lá quais outras, para si próprios. Na verdade, gente, eu tenho que ser muito claro. Vendo todos esses acordos, eu só posso chegar à conclusão que o Bolsonaro faz parte disso. Só posso chegar a essa conclusão. Numa conclusão mais fria,
eu posso pensar o seguinte: a única vantagem que o Bolsonaro pode ter é ficar, de alguma forma, elegível, um trato ali para ficar elegível para 2026. Ou seja, como o Salles falou, para si próprio. O povo não ganha nada, para si próprio. Daí, volta de novo no vídeo do Bolsonaro. O Bolsonaro aceitando esse monte de acordo para ficar elegível, ele vai ser o mesmo político que ele estava combatendo em 2018, quando ele fala isso. É igual o candidato aqui que fez coligação com N partidos. Você tá entendendo? O Bolsonaro tá fazendo coligação com N partidos. Caso ele chegue lá, sabe o que vai acontecer? Ele apenas ocuparia a cadeira do Temer. Caso o Bolsonaro chegue lá em 2026, ele apenas ocuparia a cadeira do Lula. Pô, é preto no branco. Nós não mudamos. Quem mudou? Na verdade, eu não sei quem mudou. Talvez o povo tenha mudado, né? Esse povo que fica atacando a gente, chamando de intergaláctico. Talvez eles tenham mudado. Talvez o Bolsonaro tenha apenas vestido uma roupa e nunca foi o que a gente achou que foi. Ele nem mudou. Ele continua a mesma coisa na essência, se fingiu de direita e agora está caindo a máscara, né? Está caindo a fantasia e ele está voltando a ser quem ele era. Uma pessoa muito interessante que eu gosto, e se vier candidato, seria o meu voto, é Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que comunga dos mesmos sentimentos que o meu, pelo menos. Durante o governo Bolsonaro, se você era presidente de comissão, você mesmo tendo um presidente do parlamento, presidente da Câmara, que fosse antagônico, não fosse jogar junto com o governo, querer praticar uma agenda própria, você conseguia, dentro das comissões, tramitar algum projeto que ia chegar a plenário. Mas o que aconteceu na última gestão do Lira? Especificamente aqui vou apontar ele. Ele simplesmente driblou as comissões. Driblou todo esse apadrinhamento que aconteceu no nível das comissões. Tínhamos a CFFC, que era de fiscalização, a de segurança, tínhamos a CCJ, importantes essas comissões, mas simplesmente driblou completamente todos esses projetos que vinham da direita, que eram importantes para ser pautados em plenário, para se tornarem efetivos, ou menos avançarem no processo de efetividade, e ele atropelou, fez a reunião de líderes, convocou urgências, nas urgências um projeto que era da esquerda, que não passaria nas comissões, ia direto a plenário, selecionava lá um relator de plenário na hora, ad hoc, e botava a volta aquilo já com acordão geral com os partidos do Centrão. É isso, acabou com o legislativo. Então, se um acordo é feito para que você tenha presidência de comissão, para que tenha mais carguinhos ali da Câmara, é um acordo muito pobre e é um acordo que a gente entra com algum lado que vai perder. Que é uma perda para a direita, só para fazer palanque para alguns deputados. Botar o meu deputado lá e tal, não sei o quê. E apaziguar algumas ambições desses deputados. Agora, em termos de efetividade, e lançando até que o próprio Lira fala, isso aí não tem efetividade nenhuma, isso, eu só gosto de fazer coisa que tem efetividade. Então, muito bem, vou usar a palavra dele aqui nessa análise. Em termos de efetividade, não tem nada em fazer esses acordos. Tá? É simplesmente isso. Pois bem, o pessoal fala, você é comunista, esquerdista, lulista. Gente, uma coisa eu falo para vocês aqui. O Lula, a intenção do Lula, mudando agora para o Lula, a intenção do Lula é quebrar o Brasil e ele está fazendo isso muito bem. Agora, eles querem de qualquer forma aumentar os impostos de exportação do nosso agro para controlar o produto aqui dentro do Brasil. Isso, cara, vai fazer com que o agro pare de produzir. Você fala, é burrice. Não é burrice, é estratégia. É estratégia de quebrar o Brasil. Você vê Cuba quebrada, Venezuela quebrada, Nicarágua quebrada. Eu não sei, é psicopatia, sabe? É uma loucura. Mas eles preferem ver o país quebrado, o povo na maior miséria, para manter o poder. Olha o que esse rapaz aqui fala. Desculpa, eu não sei o nome dele. Se alguém souber aí, comenta aí. Peguei esse corte. Olha o que ele fala sobre o estado da Bahia. O estado da Bahia era para ser um baita de um estado próspero. E olha só o que o PT fez para escravizar as pessoas. E daí eu falo, o PT vai querer fazer o mesmo com o Brasil inteiro. Por isso que ele quer ferrar o agro, por isso que ele quer quebrar todo mundo, para manter todo mundo na miséria e dominar o país.
presta muita atenção no que ele fala. Isso gerou tanto dinheiro pra Bahia, que Itabuna era conhecida como Eldorado. A partir de Itabuna, você indo pra direção ao litoral, você tem Ilhéus. Ilhéus era uma cidade que tinha o porto, que tem o porto de Ilhéus. E o cacau já saía ali direto. A vassoura de bruxa, que simplesmente na Globo é um problema que sempre existiu, não é um problema que sempre existiu. O cacau, tem muito no Amazonas, a vassoura de bruxa também é de lá. A vassoura de bruxa nunca existiu na Bahia. E da Bahia pro Amazonas é uma distanciazinha. Quando eu pegar o mapa da doença, ela tem que estar no Amazonas, tem que estar aqui, tem que estar aqui, tem que estar aqui, tem que ter todo um caminho dessa doença até a Bahia. Quando você pegava o mapa, você tinha a vassoura de bruxa, que era o fungo que acabava com a plantação de cacau. Você tinha ela no Amazonas, aí você tinha ela em Itabuna, em Ilhéus e Porto Seguro. E nada no meio. Alguma coisa tá errada. Como é que ele pulou do Amazonas e chegou em Itabuna? E o pessoal das plantações de cacau começou a achar estranho, começou a encontrar árvores com uma corda amarrada na árvore. Acharam estranho porque a corda tinha um nó ali bem feito. Tanto que existe um documentário sobre isso chamado O Nó. E aí você tinha um nó com um galho infectado da vassoura de bruxa amarrado em plantas, tanto em Itabuna, como Ilhéus, como Porto Seguro. Tem um órgão do governo, que foi um órgão que foi feito pra cuidar disso aí e tal, não sei o quê. Exato. Tudo que esse órgão obrigou aos plantadores de cacau fazer, dava errado, piorava. E se você não fizesse o que esse órgão governamental, você não recebia o financiamento pro plantio. Aí depois descobriram que gente do próprio órgão pegaram o cara, prenderam, o cara tá solto aí. O cara que disse, não, fui eu que bolei esse. Hoje ele diz que eles não queriam perder o emprego. Eu sou Luiz Henrique Franco Timóteo, fui um dos idealizadores da introdução da vassoura de bruxa na Bahia. Isso é um terrorismo biológico, o que esses caras fizeram. Eles levaram, propositalmente, eles foram lá no Amazonas buscar essa doença, levaram pra Bahia, disseminaram nas plantações pra destruir a economia, para as pessoas pobres como esperança votarem no PT. Assiste o documentário, procura o Nó. Tem esse cara afirmando, pessoas do PT ligadas ao PT, como ali tava muito rico o lugar e tal, o PT não tinha penetração na década de 80. Quantas prefeituras o PT tinha até o final da década de 80? Zero! Eles não tinham penetração nenhuma na Bahia. Zero! Hoje eles têm por volta de 50, mais o governador, que é do PT. Hoje a gente tá lá embaixo na exportação de cacau. Eles acabaram com o cacau na região, a ponto de pessoas se suicidarem, porque perderam tudo. Eles começaram a cortar árvores para vender. Então eles causaram um colapso ambiental também. Começou a ter prostituição infantil, crianças começaram a se prostituir, tudo por causa desse partido que o pessoal da Bahia gosta e vota neles. Eles empobreceram vocês para vocês votarem nele e vocês continuam votando. Vocês viram aqui do que se trata, gente? O PT é o seguinte, lembra quando o Lula falou que o povo, quando o cara ganha mais de 5 mil, não vota mais no PT? Cara, pensa bem, o que passa na cabeça de um cara que entende que se a pessoa ganha 5 mil, não vota mais nele? O que você acha que esse cara vai fazer? Ele vai manter a pessoa ganhando 5 mil para mais ou ele vai levar a pessoa para pobreza, como ele fez com a Bahia? Não tinha político, governador ou prefeito na Bahia até começo dos anos 80. Eles fizeram o quê? Eles importaram uma praga da Amazônia, levaram para a Bahia, destruíram as plantações de cacau, que poderia transformar a Bahia num super estado. Eles preferiram destruir o estado para as pessoas ficarem dependentes do PT. Eu afirmo para vocês aqui, o PT, quando está destruindo o nosso agro, quando ele está fazendo tudo o que está fazendo com a nossa economia, é justamente para fazer igual eles fizeram na Bahia e a população vai ficar dependente do governo. Não, pelo menos o governo me dá um Bolsa Família, pelo menos o governo me dá um Vale Gás. E aí, meu amigo? E aí é Venezuela. Por isso, a importância de tirar esses demônios comunistas. Cara, eu falo pra vocês, comunistas, socialistas deveriam ser enquadrados criminosos como os nazistas, porque eles mataram até mais. Olha, se houvesse uma lei séria aqui no Brasil, deixa eu desligar meu celular aqui, ó. Se houvesse uma lei séria no Brasil, esse povo ia pra corte marcial e se tivesse pena de morte pra esse tipo de gente, pelo devido processo legal, eles deveriam ser executados. Olha a desgraça que eles levaram para a Bahia. Pessoas se matando, prostituição infantil. A importância de lutar contra esse povo. Graças a Deus existe a internet. Eles querem regular, mas graças a Deus existe. E até mesmo com o vídeo do Nicolas, a gente viu que muita gente está acordando e vai acordar.
Dia 16 de março tem uma manifestação pelo impeachment. Carla Zambelli, Gustavo Gaia, tô comentando. Mas é o que eu falo para vocês. Verdadeiramente, Carla Zambelli, Gustavo Gaia, Bia Kicis, Damares, se vocês não atacarem essas alianças do Bolsonaro, isso é claro, Bolsonaro está errado, vamos levantar uma nova direita, não fazemos acordo, Salles, Nicolas, chegou a hora de romper com o Bolsonaro. Eu já sei que eles não gostam. Carla Zambelli, Marcel Van Hatten, o Nicolas, o Salles, eu já sei que eles são, o Gustavo Gaia também, eu sei que eles romperam com o Bolsonaro. Não, e às vezes eles falam, não, o primeiro nome é o Bolsonaro. Eles falam, mas é mentira. É mentira. Eles já romperam com o Bolsonaro. Só estão com receio de quebrar esse elo publicamente. Mas é necessário. Se eles querem derrubar o Lula, agora com o Hugo Mota na Câmara, esquece impeachment de Lula, meu amigo. O cara que votou 90% com o PT, você acha que ele vai pautar impeachment de Lula? Entendeu? Então, é hora de cobrar. Hoje eu escrevi para Carla Zambelli. Rompa com o Bolsonaro porque ele está errado. Levante uma nova direita. Ah, mas a Carla Zambelli é meio maluca. Tá, mas pelo menos ela não tá fazendo uns acordos aí. O Salles não tá fazendo acordo. Existe o perfeito? Não existe, ninguém é perfeito. Mas o Bolsonaro traiu tudo o que falou. Mais uma vez, antes de terminar o vídeo, eu faço questão de soltar de novo. É igual o candidato aqui que fez coligação com N partidos. Caso ele chegue lá, sabe o que vai acontecer? Ele apenas ocuparia a cadeira do Temer. O resto dos ministérios estariam todos loteados. Ia continuar fazendo exatamente a mesma coisa que fizeram ao longo de 30 anos. O único que pode romper essa barreira, o establishment, a máquina, o sistema, é Jair Bolsonaro. As pessoas talvez tenham mudado. As pessoas que apoiavam um político que não fizesse acordo tenham mudado e viraram os caçabistas, direita caçabista. Eu não mudei. Eu sei que o Salles não mudou, sei que o Nicolas não mudou, e sei que muitos que são chamados de intergaláctico hoje não mudaram. Agora, se o Bolsonaro mudou, eu nem posso dizer se ele mudou. Porque é muito provável que ele sempre foi isso. Como ele disse, eu era do Centrão. Tem vídeo, né? Já postei para vocês. Eu era do Centrão. Então pode ser que ele não tenha mudado em nada. Ele sempre foi. Apenas vestiu uma roupagem de direita para conquistar a presidência, o apoio dos conservadores. Só que, como eu falo para vocês, custe o tempo que custar, uma hora a verdade aparece. É como o sol. Pode até demorar, mas uma hora aparece. E tá aparecendo agora. É isso, gente. Eu só peço a vocês, sempre falo para vocês, me refutem, mostrem que eu estou errado. Se você mostrar que eu estou errado, eu teria a hombridade de falar, realmente, eu errei. Mas, como ele disse, chegando lá, só vai ocupar a cadeira do Lula. Porque fez acordo. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se quiser, comenta aí o que você acha de tudo isso. Vamos cobrar os deputados nas redes sociais. Vamos cobrar que eles rompam e sigam realmente uma direita. Tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau.